O que dirige a sua vida? Percebi que o que faz os homens correrem atrás do sucesso é a inveja. Eclesiastes 4:4. O homem sem propósito é como um barco sem leme, um vira-lata, um nada, um ninguém. Só que vocês já perceberam que já foi uma cacete, né? Aqui já foi uma cintada. Vamos lá. A vida de todo indivíduo é dirigida por algo. A maioria dos dicionários definem o verbo dirigir como guiar, controlar, direcionar. Se você está dirigindo um carro, batendo um prego ou chutando uma bola, estará naquele momento guiando, controlando e direcionando. Que força motriz dirige a sua vida? Deixo essa pergunta para você ir pensando aí. Nesse exato momento, é possível que um problema, uma urgência ou um fim de um prazo determinado estejam dirigindo você. É possível que uma lembrança dolorosa, um temor ou uma crença inconsciente também o esteja dirigindo. Centenas de circunstâncias, valores e emoções podem dirigir sua vida. Eis aqui 5 dos mais comuns. Vamos ver qual que é esses problemas aí que nos atrapalham muitas vezes? Vamos ver. O primeiro, muitos são dirigidos pela culpa. Algumas pessoas passam a vida inteira fugindo do remorso e ocultando a vergonha. Dirigidas pela culpa, são manipuladas pelas lembranças. Permitem que o passado controle o futuro. E frequentemente punem a si mesmas, sabotando o próprio sucesso. Quando Caim pecou, sua culpa afastou-o da presença de Deus, que disse: você será um fugitivo errante pelo mundo. Gênesis 4:12. Esse quadro descreve a maioria das pessoas hoje em dia. Andar pela vida sem propósito. Somos produto de nosso passado, mas não precisamos ser prisioneiros dele. O propósito de Deus não é restringir nosso passado. Ele tornou um assassino chamado Moisés um líder e um covarde chamado Gideão um corajoso herói. E também pode fazer coisas maravilhosas com o restante de sua vida. Deus é especialista em dar às pessoas um novo começo. Aqui eu quero abrir um parêntese aqui. Não importa o seu passado. Não importa o que você fez. Deus, ele tem uma nova história para você. Eu não sei como você entrou nessa live aqui hoje, mas eu sei que Deus quer falar com você essa noite. A Bíblia diz: como é feliz o homem que tem suas desobediências perdoadas e os seus pecados encobertos. Salmos 32:1. Muitos são dirigidos pelo ressentimento e pela raiva. Algumas pessoas apegam-se a mágoas sem jamais superá-las. Em vez de aliviar a dor por meio do perdão, revivem-na continuamente em pensamento. Quando dirigidas pelo ressentimento, calam-se e interioriza a raiva. Enquanto outras se irritam e agridem os outros. Ambas as reações são nocivas e inúteis. O ressentimento sempre machuca mais o ofendido que a pessoa que o ofendeu. Enquanto o ofensor provavelmente já esqueceu o insulto e seguiu em frente. Você continua angustiado em sua dor, perpetuando o que aconteceu. Ouça! Aqueles que o magoaram no passado não poderão continuar a feri-lo, a menos que você se agarre à dor por meio do ressentimento. O que passou, passou. Nada pode mudar o passado. Você apenas se machuca com a amargura. Para seu próprio bem, aprenda com o passado e o mande para bem longe. A Bíblia diz: ficar desgostoso e amargurado é loucura,
e falta de juízo, que leva à morte. Jó 5:2. Muitos são dirigidos pelo medo. Seus temores provavelmente resultam de experiências traumáticas e de expectativas fantasiosas do crescimento num lar extremamente severo ou mesmo de predisposições genéticas. Independente do que tenha causado tais situações, pessoas dirigidas pelo medo com frequência perdem grandes oportunidades por terem medo de correr risco. Em vez disso, comporta-se de maneira cautelosa, evitando arriscar-se e tentando manter os status. Quantos de nós hoje vivemos com medo, né? Quantas oportunidades nós já perdemos por causa do medo? Sabe aquela oportunidade de você pregar? Por que você não foi? Por causa do medo. Sabe aquela oportunidade que você teve de cantar? Você não cantou por causa de quê? Do medo. Não tem como viver o propósito com medo. O medo o medo e o encarceramento voluntário que o impedirá de tornar no que Deus pretende que você seja. Você deve agir contra isso, contra as armas da fé e do amor. A Bíblia diz: no amor não há espaço para o medo. O amor amadurecido expulsa o medo. Considerando que o medo causa uma vida vacilante e cheia de temores. Medo da morte, medo do julgamento. Podemos dizer que quem tem medo não está completamente aperfeiçoado no amor. 1 João 4:18. Muitos são dirigidos pelo materialismo. O desejo de adquirir é o único objetivo da vida de algumas pessoas. O impulso de sempre querer mais se baseia na concepção equivocada de que possuir mais me tornará mais feliz, mais importante e mais protegido. Contudo, são 3 expectativas falsas. Os bens trazem felicidades apenas temporárias. A situação de constante tranquilidade acaba gerando o tédio. E então passamos a desejar novidades, coisas maiores e melhores. O dinheiro nunca é suficiente, né? Aquelas pessoas, já viram aquelas pessoas que quanto mais tem, mais quer? É isso que acabou de dizer. Também é um mito a concepção de que quanto mais bens adquirir, mais importante serei. A autoestima e riquezas materiais não são sinônimos. Nosso valor não é determinado por nossas posses. E Deus deixa claro que as coisas mais valiosas da vida não são os bens materiais. O mito mais comum a respeito do dinheiro é o de que quanto mais dinheiro se tem, mais protegido se está. E isso não é verdade. Riquezas podem ser perdidas num piscar de olhos por uma quantidade considerável de fatores que fogem do nosso controle. A verdadeira segurança só pode ser encontrada naquilo que jamais poderá ser tomado de você: seu relacionamento com Deus. E isso ninguém nunca vai poder tomar de você, seu relacionamento com Deus. Então, por isso, preserve isso. Leve isso como uma meta de vida. Tenha relacionamento com Deus. Muitos são dirigidos pela necessidade de aprovação. Algumas pessoas permitem que expectativas alheias de pais, de cônjuges, filhos, professores ou amigos controlem sua vida. Muitos adultos ainda tentam ganhar a aprovação de pais que nunca estão satisfeitos. Os outros são dirigidos pela pressão social do grupo a que pertence, sempre preocupados com o que os outros podem pensar. Infelizmente, os que seguem a multidão quase sempre acabam perdidos nelas. Hoje em dia mesmo, nós temos muitos jovens hoje que só fazem, por exemplo, estão numa faculdade hoje porque é o pai que obrigou, é o pai que era o sonho do pai, mas eles querem que os filhos vivam esse sonho. Quantos hoje nós vemos tantos jovens frustrados hoje porque estão fazendo aquilo que não gosta, que estão buscando a aprovação, às vezes de amigos também.
estão inseridos em rodas hoje, só para serem aprovados. Na faculdade eles começam a quê? A beber, não, porque o meu amigo bebe também. Eu quero estar inserido nesse grupo. Isso é muito sério, pessoal, isso é muito perigoso. Não conheço todas as chaves do sucesso, mas uma chave para o fracasso é tentar satisfazer a todos. Ser controlado pela opinião dos outros é uma forma segura de jamais atingir os propósitos de Deus para a sua vida. Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. Não tem como, pessoal, não tem como você servir a dois senhores. Uma hora você está na igreja, mas amanhã você já está numa festa mundana. E isso aí é servir a dois senhores. Uma hora você quer estar num congresso de jovens, como vamos ter agora a Almadego. Ah, mas eu só vou na Almadego só por causa da diversão. Vou lá porque eu quero conhecer outros meninos, quero ficar com os meninos. E isso tem acontecido muito. Então vocês tomem cuidado, não tem como você servir dois senhores. Ou você vai agradar a um e aborrecer o outro, ou aborrecer um e agradar a outro. Temos que tomar muito cuidado, ainda mais vocês jovens hoje. Tomem cuidado com isso. Outras influências ainda podem dirigir sua vida, mas todas levam ao mesmo impasse. Potencial não aproveitado, estresse desnecessário e uma vida não realizada. Eu quero ler isso aqui que é importante para vocês, ó, isso aqui. Nada é mais importante que conhecer os propósitos de Deus para a sua vida, e nada pode compensar o prejuízo de não os conhecer. Nessa jornada de 40 dias, mostrará como ter uma vida dirigida por propósitos. Uma vida guiada, controlada e direcionada pelos propósitos de Deus. Nada é mais importante que sua vida e nada pode compensar o prejuízo de não os conhecer. Nem o sucesso, nem as riquezas, nem a fama, nem os prazeres. Sem um propósito, a vida não passa de movimento sem sentido. Uma atividade sem direção, ou uma série de acontecimentos sem motivos. Sem um propósito, a vida é banal, mesquinha e inútil. Preparem aí, agora vai começar umas pequenas porretes de Jesus aqui. As vantagens de uma vida dirigida por propósitos. Há 5 grandes vantagens de se viver uma vida com propósito. Conhecer um propósito de sua vida faz com que ela tenha sentido. Fomos feitos para alcançar algum significado na vida. Por isso, tantas pessoas recorrem a métodos questionáveis, como a astrologia e a psicologia, para descobri-los. Quando a vida faz sentido, você pode suportar quase tudo. Do contrário, ela se tornará insuportável. Um jovem na casa dos 20 anos escreveu: sinto-me um fracassado, pois luto para me tornar algo que nem eu mesmo sei o que é. Tudo o que eu sei é sobreviver. Se algum dia eu descobrir meu propósito, aí sim começarei a viver. Sem Deus, a vida não tem propósito. Sem um propósito, a vida não faz sentido. Sem um sentido, a vida não tem relevância nem esperança. Na Bíblia, diversas pessoas expressam sua falta de esperança. Isaías queixou-se: tenho me fadigado sem qualquer propósito. Tenho gastado minha força em vão e para nada. Isaías 49:4. Jó disse: meus dias são vazios e sem esperança. Jó 7:6. Detesto a vida, não quero mais viver. Deixe-me em paz, pois a minha vida não vale nada. Jó 7:16. A maior de todas as estratégias não é a morte, mas a falta de propósito na vida. A esperança é tão essencial para a vida quanto o ar e a água. É preciso esperança para lutar. O Dr. Bernie Siegel descobriu que podia prever qual dos pacientes com câncer apresentaria melhoras. Ao perguntar: você quer viver até os 100 anos de idade? Os que tinham profunda noção de propósito de vida respondiam que sim. E eram aqueles com maiores probabilidades de sobrevivência.
A esperança é resultado de ter um propósito. Se você tem se sentido sem esperança, não desista. Eu vou até repetir, não desista. Desistir não é opção, tá bom? Mudanças maravilhosas acontecerão em sua vida quando você começar a viver com propósitos. Deus diz: sei os planos que tenho para você, planos para o bem, não para lhe causar aflição. Eu lhes darei esperança e um futuro promissor. Jeremias 29:11. Talvez você esteja com a sensação de estar enfrentando um problema insolúvel, mas a Bíblia diz: Deus é capaz de fazer muito mais do que nós jamais ousaríamos pedir ou mesmo imaginar. Infinitamente além de nossas mais sublimes orações, anseios, pensamentos ou esperança. Efésios 3:20. Conhecer seu propósito simplifica a vida. Ele define o que você faz e o que não faz. O propósito é o padrão pelo qual você avalia suas ações, para saber as que são essenciais e as que não são. Basta perguntar: essa ação me ajudará a cumprir o propósito de Deus para a minha vida? Sem um propósito claro, ficamos sem alicerce para fundamentar as decisões, dividir o tempo e empregar os recursos. A tendência será tomar decisões com base nas circunstâncias, nas expressões do momento ou na variação de humor. Quem não conhece o seu propósito exagera nas atividades e isso causa estresse, fadiga e conflitos. É impossível fazer tudo o que as pessoas querem que você faça. Entenda isso aqui, ó. Isso aqui é interessantíssimo. Muito interessante. É impossível fazer tudo o que as pessoas querem que você faça. Você tem que conhecer os seus limites. Vocês não têm que fazer tudo. Já viu aquelas pessoas que falam assim: eu sei tudo, eu faço tudo. Não, você não pode. Isso aí vai causar o quê? Estresse, fadiga e conflitos. Se não consegue realizá-las por completo, significa que está fazendo mais do que Deus pretendia que fizesse. Ou possivelmente está assistindo muito a programas de televisão. Meu Deus. Uma vida dirigida por propósito conduz-nos a um estilo de vida mais simples e uma agenda mais saudável. A Bíblia diz: a vida presunçosa é cheia de pompa e uma vida vazia. Mas a vida simples e sincera é uma vida plena. Provérbios 13:7. Isso também leva à paz de espírito. Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em ti. Isaías 26:3. Tá acabando. Conhecer seu propósito ajuda a estabelecer prioridades. Isso faz com que esforços e energias se concentrem no que é importante. Você se torna eficiente ao ser seletivo. Faz parte da natureza humana distrair-se com assuntos de menor importância. Fazemos de uma vida um jogo. Henry David Thoreau observou que as pessoas vivem num desespero silencioso. Mas hoje, uma melhor descrição seria distração sem objetivos. Hoje em dia, o que tem sido nossa maior distração? Vai ganhar um prêmio quem responder primeiro? Celular, Instagram. Isso tem sido uma distração para nós hoje em dia. E eu quero em nome de Jesus que hoje você saia daqui entendendo que essa ferramenta que Deus te deu aí é para você ampliar o evangelho. É isso que estou fazendo aqui nessa live. Eu quero que essa live aqui alcance milhares de pessoas, que pessoas venham se render a Cristo através dessas lives. E eu creio que nosso propósito será alcançado. Muitas pessoas são como um giroscópio, rodopiando num ritmo frenético, sem jamais chegar a lugar nenhum.
Sem um propósito definido, você ficará mudando de rumo, de emprego, de relacionamentos e de igreja, na esperança de que cada mudança seja definitiva ou preencha o vazio em seu coração. Gente, não adianta vocês ficar mudando de igreja, viu? Ficar mudando de emprego, ficar mudando de namorado. Isso aí não adianta não. Isso não vai preencher o vazio do seu coração, não. Você pensa, talvez seja diferente dessa vez. Ah, mas é diferente. Ah, eu achei um aqui que ele é melhor. Ah, ele é mais bonito. Ele tem um carro. Engana-se você, viu? Mas isso não resolve o verdadeiro problema. Não é falta de foco, é falta de propósito. A Bíblia diz, não se descuide. Tente entender o que o Senhor quer de vocês. Efésios 5,17. A capacidade de concentração pode ser verificada na luz. A luz difusa tem impacto e energia reduzidos, mas você pode concentrar o foco. Com uma lente de aumento, os raios do sol podem ser concentrados a ponto de atear fogo à grama ou a um pedaço de papel. Quando a convergência da luz é maior, como o raio laser, ela pode até cortar o aço. Não há nada tão poderoso quanto uma vida direcionada, isto é, vivida com um propósito. Os homens e as mulheres que mais influenciaram a história estavam concentrados numa direção. O apóstolo Paulo, por exemplo, difundiu o cristianismo no Império Romano, praticamente sozinho. Seu segredo era uma vida direcionada. Disse, estou concentrando as minhas energias unicamente nisso. Esquecer o que já passou e avançar para o que está à minha frente. Filipenses 3,13. Tá acabando. Vamos aguentar aí. Isso aqui é interessantíssimo. Se você quer que sua vida cause impacto, dê-lhe uma direção. Pare de andar em círculos, pelo amor de Deus. Pare de tentar fazer de tudo, gente. Vocês têm que parar com isso. Para de tentar fazer de tudo. Faça menos. Elimine até mesmo as boas atividades, concentrando-se apenas no que for mais importante. Jamais confunda atividade com produtividade. Você pode estar ocupado sem ter um propósito, mas para quê? Paulo disse, assim os interessados em tudo que Deus tem para nós devem se manter focados no alvo. Quem tem sido seu alvo hoje? Filipenses 3,15. Conhecer seu propósito traz motivação. O propósito sempre produz entusiasmo. Nada mais estimulante que um propósito claro. No entanto, a paixão se esvaia quando falta propósito. Até mesmo levanta-se da cama se torna um fardo. Normalmente, é o trabalho sem sentido que nos esgota. Consome nossa força e nos rouba o prazer, não o excesso de trabalho. George Bernard Shaw escreveu: essa é a verdadeira alegria da vida, ser usado para um propósito reconhecido por você mesmo como grandioso. Ser uma força da natureza, em vez de um amontoado inconstante e egoísta de ressentimentos e lamentações, sempre reclamando que o mundo não se esforça para torná-lo feliz. Conhecer seu propósito irá prepará-lo para a eternidade. Muita gente passa a vida tentando criar um legado. Tais pessoas querem ser lembradas depois que partirem. Entretanto, o que em última análise mais importa é o que os outros dizem sobre sua vida, mas o que Deus diz. O que importa é o que Deus pensa de você. O que as pessoas não percebem é que todas as realizações acabam sendo superadas, recordes são quebrados, reputações não subsistem e homenagens são esquecidas. Na faculdade, a meta de James Dobson era ser o campeão de tênis da instituição. Ele se sentiu orgulhoso quando viu sua taça exposta no local de destaque, na sala de troféus da faculdade. Anos mais tarde, alguém lhe enviou o troféu pelo correio.
Eles o haviam achado numa lata de lixo durante uma reforma na escola. Isso é forte demais, gente. Jamie disse: um dia todos os seus troféus serão jogados no lixo. Meu Deus. Viver para criar um legado é um objetivo sem perspectiva. Uma utilização mais sábia do tempo é construir um legado eterno. Você não foi posto neste mundo para ser lembrado. Vou até repetir isso aqui. Você não foi posto neste mundo para ser lembrado. Você foi colocado aqui a fim de se preparar para a eternidade. Chegará o dia em que você estará diante de Deus e Ele fará uma auditoria em sua vida. Agora aqui eu quero abrir um parênteses aqui. Agora eu quero aqui que você imagina que você está diante de Deus agora. Se você puder até fechar seu olho aí agora, eu quero que você faça isso. Feche seu olho e imagine Deus diante de você agora. E Ele fará uma auditoria na sua vida. Um exame final. Antes que você ingresse na eternidade. A Bíblia diz: lembre-se, cada um de nós comparecerá diante do tribunal de Deus. Sim, cada um de nós terá de prestar contas de si mesmo a Deus. Romanos 14:10. Felizmente, Deus quer que passemos no teste. Por isso nos deu as perguntas antecipadamente pela Bíblia. Entendemos que Deus nos fará duas perguntas fundamentais. Agora aqui, imagine você diante de Deus e passando uma auditoria na sua vida. E Ele vai fazer duas perguntas para você. Duas perguntas. Apenas essas. Se você passar, as portas do céu vão ser abertas para você. Mas se você não souber responder, infelizmente o fogo eterno. Primeira, o que você fez com o meu filho Jesus Cristo? Eita glória. Que pergunta forte essa aqui. O que você tem feito com o meu filho Jesus Cristo? E eu pergunto você aqui agora. O que você tem feito com o Filho de Deus, Jesus Cristo? Deus não irá perguntar sobre sua formação religiosa ou visão doutrinária. O único ponto importante será: você aceitou o que Jesus fez por você? Aprendeu a amá-lo e a confiar nele? Eita glória. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai ao não ser por mim. João 14:6. Leia isso aqui com vocês. Se você quer que sua vida cause impacto, dá-lhe uma direção. Agora, a segunda pergunta que Deus vai fazer para você diante do juízo final. O que você fez com que eu lhe dei? Eita glória. O que você fez com que o Senhor te entregou? Tantos talentos e tantos dons Deus te entregou. O que você tem feito com eles? O que você tem feito, pelo amor de Deus, com o que Deus te entregou? Deus te deu uma voz para cantar? Cante. Deus te deu autoridade para pregar? Pregue. Pregue a palavra do Senhor. É para isso que Deus te entregou os talentos. O seu dom é de orar? Ore. O seu dom é de limpar a igreja. Limpe. Não enterre os talentos que Deus te deu, pelo amor de Deus. Não enterre. O seu propósito aí, às vezes, Deus te entregou o talento de ser mãe. Seja a melhor mãe do mundo. Seja a melhor mãe. O talento que Deus te deu foi ser uma esposa. Seja a melhor esposa para o seu marido. Até fugir aqui, né? É assim mesmo. Quando o Espírito Santo manda, a gente tem que falar. A segunda pergunta é essa que eu falei, né? Isto é, o que você fez com a sua vida? Dádivas, talentos, oportunidades, energia, relacionamentos e recursos. Enfim, tudo o que Deus deu a você. Gastou você mesmo ou fez uso deles para os propósitos que Deus tinha para você? Prepará-lo para essas duas perguntas é o objetivo desse livro. Pegaram aí? Prepará-lo para essas duas perguntas é o objetivo deste livro. A primeira irá determinar onde você passará a eternidade.
A segunda determinará o que você fará na eternidade. Ao terminar esse livro, você estará pronto para responder a essas duas perguntas. Por isso que eu preciso que vocês continuem comigo esse propósito, para vocês conseguirem responder essas perguntas diante do Senhor. Estamos finalizando. Pensando sobre o meu propósito de vida. Agora que é a hora do caderninho. Quem tem um caderninho aí, já pode anotar. Tema para reflexão. Viver com um propósito é o caminho para a paz. Versículos para memorizar. Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em ti. Isaías 26:3. Pergunta para meditar. Na opinião de minha família e de meus amigos, o que dirige a minha vida? E qual eu desejo que seja? Amém, glória a Deus. Vamos voltar para mim aqui. Gente, que palavra maravilhosa. Gente, como eu fui edificada lendo esse capítulo. Você foi edificado aí? Dá um glória pra mim aí. Os meus filhos aqui deram glória, então eles foram edificados. Isso aqui, gente, isso aqui foi maravilhoso. Eu terminei de ler isso aqui, eu falei assim: Jesus, como que o Senhor é lindo, Senhor. Como que o Senhor é maravilhoso. Eu falo pro meu esposo assim, ó, que quando eu chegar no céu, sabe o que eu quero fazer? Quando eu encontrar Jesus, eu quero pegar na bochecha dele assim e falar assim: ai, que Jesus fofinho. Eu falar assim: é minha filha mesmo, a doidinha que eu fiz, é essa mesmo. Desse jeitinho que eu quero fazer com Jesus, porque eu acho ele tão lindo. Eu acho Jesus tão fofo, gente. Eu acho ele maravilhoso demais. Eu acho Jesus maravilhoso. Lindo demais, lindo. Ele é lindo. Gente, que palavra hoje, né? Isso aqui não precisa nem deu entrar mais aqui. Já foi falado aqui. Que palavra maravilhosa. Que bênção, né? Que palavra maravilhosa. Vocês, viu? Coraçãozinho e beijos.